Olá, bom dia. Meu nome é Emerson Ferreira, sou membro da igreja desde 2005 e eu quero dar um breve testemunho para vocês de um milagre que Deus operou na minha vida profissional. Eu trabalho com centro automotivo já há mais de 20 anos e um desejo, um sonho e motivos de oração da nossa família é que a gente tivesse um dia a oportunidade de termos a nossa empresa. Em 2020, no auge da pandemia, no mês de abril de 2020, eu recebi uma oportunidade de adquirir a minha empresa. E era um momento extremamente difícil, né, no auge da pandemia, lockdown, esse tipo de coisa. E na empresa onde eu trabalhava nos últimos 13 anos, eu tinha recebido a notícia que ao final do mês de maio eu seria desligado da empresa justamente por esse problema da crise. E já em abril Deus já começou a trabalhar esse processo que a gente não esperava, né, de adquirir essa empresa. E alguns milagres Deus operou nesse momento, né? Porque nós tínhamos o desejo, mas não tínhamos a condição financeira para isso. E Deus foi maravilhoso, cuidou de tudo, né? Nos proporcionou um pagamento inicial pequeno, nos proporcionou que o antigo proprietário aceitasse o restante do pagamento de forma parcelada, sem juros, né? Uma coisa difícil assim de entender, mas são os cuidados de Deus na nossa vida. Poderia ser um momento assim de grande crise para a gente, né? Ficar desempregado no meio da pandemia, né? E difícil conseguir uma recolocação no mercado de trabalho, né? Mas a gente vê que antes de tudo isso acontecer, todo o controle está nas mãos de Deus, né? A negociação para a compra da empresa foi extremamente simples aos nossos olhos, né? Tudo aquilo que eu coloquei para Deus como coisas que Ele nos confirmasse, esse desejo, essa vontade dEle, foram plenamente aceitas pelo antigo proprietário, e isso só pela graça e misericórdia de Deus. O que eu quero deixar assim de maneira bem resumida, né? É que Deus cuida de nós, né? Nós estamos debaixo da graça de Deus, da misericórdia de Deus, e Ele sempre nos dá muito mais do que aquilo que a gente pede, muito mais do que aquilo que a gente precisa, muito mais do que aquilo que a gente merece, né? Porque Ele é um Deus de amor e Ele nunca deixa de cuidar. Teria várias coisas aqui que eu poderia dizer para vocês, mas ia ficar muito longo o vídeo. Então, de forma bem resumida, é isso daí. A gente e a nossa família pôde sentir de maneira muito especial nessa época, uma época bem difícil, que aquilo que poderia ser uma grande dificuldade, Deus transformou num milagre maravilhoso e atendeu o nosso pedido de oração de muitos anos. Tá bom? Que Deus abençoe a todos. De repente ele chega aqui e diz: pastor, fui desligado da empresa. E isso poderia ser um caos. Bem no período da pandemia, as organizações fechadas, as empresas fechadas, e o camarada perder emprego, e eu já imaginava naquele momento, nós íamos viver perdas de pessoas que nós amamos, íamos ter empresas fechando, iríamos ter desemprego, e de repente o Emerson vem com desemprego. E a gente ficou então preocupado, a gente começou a orar. De repente um milagre acontece. O que Deus pode fazer? O milagre acontece. E quem conhece o Auto Center do Emerson ali, uma bênção que é ali na Kennedy, Deus fez um milagre assim, sem explicação. E hoje, graças a Deus, ele está realizado como empresário, e isso é muito bom. O que é que Deus pode fazer? Nós temos orado pelos motivos que os irmãos colocaram aqui. Quarta-feira eu abri aqui e disse algumas coisas. Alguém pensou assim: eu não sabia que os motivos seriam lidos. Falei: mas não foram lidos. Ah, mas o senhor pegou e disse: olha, sem óculos eu não enxergo nada. Então eu falava assim: tem gente que pede que oremos pela família, está de cabeça para baixo, ó. Eu trazia na memória família. Depois pegava um outro:
Precisamos orar pelo nosso emprego. Eu jamais iria ler uma letra dessa sem óculos. Então, fique tranquilo que o seu motivo de oração não está sendo lido. Mas eu tenho certeza absoluta que aqui tem coisas muito preciosas. Aqui existem motivos de oração que a gente precisa que Deus, com a sua graça e com o seu poder, se manifeste. Por isso nós temos orado pelo motivo que você colocou aqui. Nós temos baseado as nossas mensagens nesse tema, o que Deus pode fazer. E os ministros da igreja foram muito felizes quando escolheram a música, né? Vida aos sepulcros. E nessa música tem uma frase que diz assim: não tenho medo de expor minhas fraquezas, defeitos e falhas, eu não vou esconder. Um amigo encontrei. O Deus das montanhas é o Deus do vale. Não há lugar em que sua graça não possa achar. Toda vez que eu ouço a gente cantando, não tenho medo de expor minhas fraquezas, nós vivemos em uma sociedade onde a gente esconde nossas fraquezas. Nós queremos mostrar só o nosso melhor lado. Queremos mostrar nossas virtudes. Queremos mostrar o de positivo que a gente tem e o de positivo que a gente faz, o de positivo que a gente é. Mas todo mundo tem suas qualidades e suas limitações. Todo mundo tem suas fraquezas e as suas fortalezas. Por isso, nessa manhã, vamos falar um pouco sobre a história de um fracasso. E eu não sei se você já se sentiu fracassado em algum momento da sua história, da sua vida. Se eu tivesse mais tempo, eu ia contar pelo menos 2 fracassos que eu enfrentei. Histórias de um fracasso. O Emerson parecia um fracassado quando demitido em um momento de pandemia. Mas o Deus que tudo pode fazer transforma novas todas as coisas. Se expor publicamente, falar publicamente de algo que viveu não tão positivo, é complicado, mas é melhor quando a gente consegue fechar como os testemunhos que nós temos trazido têm fechado. Casamentos restaurados, vidas recuperadas, vidas salvas, situação profissional estabelecida. Mas existe um personagem na Bíblia que tem a história de um fracasso e ele morre em um contexto de humilhação, de vergonha. E mesmo assim, a graça de Deus o alcançou. Vamos ler Juízes capítulo 16, versículos de 23 a 31, nos diz assim a palavra de Deus: os governantes filisteus realizaram uma grande festa, na qual ofereceram sacrifícios e louvavam os seus deuses. Dagon. Interessante que, adorando a um deus pagão, eles reconhecem como sendo abençoados por esse Deus, oprimindo um líder do povo de Deus. Nosso Deus nos deu a vitória sobre o nosso inimigo Sansão, diziam eles. Ao ver Sansão, o povo louvou a seu Deus. Nosso Deus nos entregou nosso inimigo, diziam. Aquele que destruía a nossa terra e matou muitos de nós, agora está em nosso poder. A essa altura já estavam muito bêbados e começaram a gritar: tragam Sansão para que nos divirta. Assim trouxeram Sansão da prisão para diverti-los e o fizeram ficar em pé entre 2 colunas que sustentavam o teto. Sansão disse ao jovem servo que o guiava pela mão: ponha minhas mãos nas 2 colunas que sustentam o templo. Quero me apoiar nelas. O templo estava lotado. Todos os governantes filisteus estavam presentes e havia cerca de 3.000 homens e mulheres na cobertura, vendo Sansão.
e se divertindo às suas custas ou às custas dele. Então Sansão orou ao Senhor: soberano Senhor, lembra-te de mim novamente. Por favor, ó Deus, fortalece-me só mais esta vez. Permite que com um só golpe eu me vingue dos filisteus pela perda de meus 2 olhos. Então Sansão se apoiou nas colunas centrais que sustentavam o templo, empurrou-as com as 2 mãos e exclamou: que eu morra com os filisteus. E o templo desabou sobre os governantes filisteus e sobre todo o povo. Assim Sansão matou mais pessoas quando morreu do que em toda a sua vida. Mais tarde, seus irmãos e outros parentes desceram para buscar o corpo. Eles o levaram de volta para casa e o sepultaram entre Zorá e Estaol, onde seu pai, Manoá, estava enterrado. Sansão julgou Israel durante 20 anos. E essa é, na verdade, uma história de um fracasso. Poderíamos trazer a imagem de Sansão como um homem fracassado. Essa história está registrada na palavra de Deus porque Deus quer nos ensinar alguma coisa. O autor do livro de Juízes é uma pessoa desconhecida. O Talmud atribui o livro de Juízes a Samuel, aquele pequeno Samuel que é fruto de um milagre quando sua mãe ora ao Senhor no templo. O livro de Juízes cobre o período que vai da morte de Josué, aquele Josué que sucedeu Moisés, até a inauguração da monarquia, do reinado de reis sobre Israel. A parte principal do livro de Juízes mostra um padrão que se repete na história antiga de Israel e na história atual de Israel. Apostasia, deixar de cultuar a Deus, deixar de adorar a Deus. Sofre a opressão dos povos inimigos. Israel se arrepende, busca o Senhor liberta Israel e eles vivem um tempo de prosperidade, de crescimento. Aí afastam-se de Deus, sofrem a opressão, arrependem-se, experimentam a libertação e esse ciclo vicioso acompanhou a história de Israel. Em todo o Antigo Testamento nós vemos isso. Após a morte de Josué, não tinha em Israel um governo central forte. A nação estava dividida, era uma confederação de tribos independentes. As tribos descendentes de Abraão, e nós tínhamos as tribos provenientes de Jacó. Vimos quarta-feira os 12 filhos de Ismael. As tribos viviam de maneira individual. Não havia um governo centralizado. Não havia unificação. A única coisa que unificava aquela nação era Deus. O Deus de Israel, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó. Foram 300 anos de anarquia. Anarquia moral, anarquia religiosa e anarquia social. Nesse tempo, Deus levanta 6 juízes para julgar e libertar o seu povo. Aí entra o tempo dos juízes: Otoniel, Eude, Débora, Gideão, Jefté, e o último juiz foi Sansão. Sansão deveria julgar Israel por 40 anos, mas julgou apenas por 20 anos. A vida de Sansão ilustra que nem sempre um bom começo garante um bom fim.
um bom final. Começamos bem, e o fato de começarmos bem não significa que terminaremos bem. Muitos casamentos, como o de ontem vimos aqui, começam bem. Começam com trocas e juras de amor. Começam com a bênção de Deus. Fazem tudo certinho. Mas nem sempre o que começa bem, termina bem. Na liderança, a maioria de nós, quando ascendemos a função de liderança, começamos bem. Quando você é colocado como gerente, como supervisor, como diretor, como presidente, como coordenador, é porque alguém reconhece em você o seu valor, reconhece em você sua importância, reconhece em você um trabalho feito. Você começa bem, mas nem tudo que começa bem, termina bem. Um bom começo não garante um bom final. O poeta Henry disse que a arte de começar alguma coisa formidável, porém, mais formidável ainda, é a arte de terminar. Muitas vezes nós damos atenção para não fazer errado o que a gente começa, mas quando a gente entende que precisamos terminar bem, a gente cuida dos nossos passos no dia a dia. Eu tenho coordenado a vida de várias equipes de mentoria para pastores. Nós temos hoje um programa de mentoria online que começou na pandemia. Vocês me conhecem, eu sou muito agitado. Ficar trancado em um apartamento um dia, só se eu estiver doente, 2 dias, 3 dias, uma semana é me matar. E eu então comecei a criar uma mentoria online para pastores. Publiquei no grupo de pastores, aí surgiram desse grupo 9 grupos. E a gente não podia sair, então eu liderava 9 grupos de mentoria online. Com 20 pessoas em cada grupo, 15 pessoas em cada grupo. E eu não cansava de dizer que começar bem o ministério pastoral é menos importante do que terminar bem o ministério pastoral. O desafio de terminarmos bem no ministério. Um bom começo não garante um bom fim. Por esse motivo, Salomão escreveu em Eclesiastes 7:8, melhor é o fim das coisas do que o seu princípio. Uma coisa pode começar até errado, mas você tem tempo de consertar, de organizar, e é tão bom você perceber que no final deu tudo certo. Sansão teve um começo brilhante, até porque seu nome significa ensolarado. E a gente que está vivendo a realidade do dia de hoje, esse dia úmido, chuvoso, a alegria que a gente tem é de estar embaixo de um cobertor, né, comendo uma pipoca, assistindo um bom filme, ou quem sabe até assistindo o culto da Igreja Batista Lindóia, embaixo de um cobertor ali, tomando um chocolate quente. Mas o nome dele significa ensolarado. Começou bem, mas terminou mal. Qual é a história de um fracasso? O que podemos aprender para não fracassarmos em projetos, em ações, em áreas de nossa vida? Sansão tinha tudo para dar certo. O seu nascimento foi precedido por uma visita de um anjo do Senhor. Capítulo 13, versículo 3. Um anjo vem e anuncia, vai nascer Sansão. Você vai nascer com o prenúncio de um mensageiro do céu. Ainda no ventre, ele foi consagrado ao Senhor. A sua mãe o consagra ao Senhor. Ele seria um nazireu, capítulo 13, versículo 5. Seus pais eram pessoas religiosas, tementes a Deus, e levavam Deus a sério. Capítulo 13, versículo 9 diz, Deus ouviu a voz de Manoá e estendeu o seu pedido. E atendeu o seu pedido.
Sansão cresceu em um lar onde Deus era adorado. Antes de nascer, Deus revelou aos pais de Sansão qual seria a missão e o propósito em sua vida. Antes de nascer, Deus tinha mostrado que Sansão seria um instrumento para libertar Israel das mãos dos filisteus. Olha, seria muito bom se eu soubesse que eu iria ser usado por Deus para ser pastor da Lindóia, estar presidente da Convenção Batista Brasileira. Como seria melhor para mim? Eu iria nascer, iria me preparar, eu iria fazer todos os cursos possíveis. Inteligência emocional, como cuidar de pessoas, conhecer o comportamento das pessoas. Eu ia me capacitar, me ferramentalizar para poder começar o meu ministério e concluir bem. Sansão tinha esta revelação. Sansão sabia porque Deus revelou aos seus pais e os seus pais ensinaram a ele que ele era o milagre de Deus. Ele cresceu sabendo qual era o seu propósito. Ele foi criado sabendo que Deus iria usá-lo como juiz, como libertador da nação de Israel. Ele começou sua liderança debaixo da unção do Espírito Santo de Deus. E nesse contexto, a unção do Espírito Santo de Deus não é no nosso contexto. Hoje nós temos a unção do Espírito Santo de Deus em nossas vidas. Naquele contexto, não, a unção só viria sobre os reis, sobre os juízes, sobre quem recebesse um óleo na cabeça. Hoje, nós temos a presença do Espírito Santo em nossa vida. O propósito de Deus para a vida de Sansão é muito claro. E ele começou sua liderança debaixo dessa direção. A pergunta que se impõe quando a gente estuda sobre Sansão, por que que ele começou tão bem e terminou tão mal? Eu queria que você tentasse trazer para a sua vida em que estágio você está hoje. Você está bem? Você está desenvolvendo um projeto que Deus confiou a você bem? Como pai, como marido, você é um bom marido? É um bom pai? Como mãe, você é uma boa mãe? Como avô, como avó, como filho? Como aluno, como profissional, como empresário, como sogra. Tivemos hoje pela manhã um testemunho maravilhoso de uma sogra. E como o genro faz de tudo para salvar e buscar essa sogra. Em um dia de chuva, vai buscar a sogra lá na casa para trazer para a igreja. E a sogra caladinha diz, eu quero estar com a minha família. Está ali. Coisa linda. Agora tem algumas sogras que os genros não querem ver na frente. Será que nesse projeto de ser sogra, você é uma boa sogra? Tem algumas sogras, especialmente aquelas que são mães de homem, que as mulheres, as esposas sofrem. Porque nem o ovo frita igual o ovo da minha mãe. O ovo que a minha mãe frita. Ah, minha mãe faz um frango ao molho, tadinha das meninas. Aquele arroz da mamãe. Qual é o projeto que você está vivendo e desempenhando e como é que você se classifica nesse projeto? Você começou bem? Você está bem? As atitudes, as direções, as escolhas que você tem feito resultarão em um final feliz, em um bom final? Nós vamos ver hoje como não fracassar nos projetos que Deus nos confiou. Como pode um homem começar como um príncipe de Deus e terminar como um palhaço nas mãos daquele povo que ele deveria libertar? Foi criado com esta visão de futuro, ser o libertador de Israel, livrar Israel da mão dos filisteus. E ele começou muito bem, mas agora é um palhaço divertindo mais de 3.000 pessoas. Tragam Sansão para a gente se divertir.
Eu já vi algumas pessoas sendo ridicularizadas e se achando o máximo em reuniões familiares, por exemplo. Tem aquele que fala demais, que brinca demais, que é todo extrovertido, é um palhaço. E as pessoas olham para ele com chacota. E ele pensa que está abafando. E é ridículo tudo aquilo. O que aprendemos com a história de Sansão? Uma coisa fundamental para aprendermos é que o começo do fracasso é quando escolhemos andar sozinho. Toda pessoa que escolhe andar sozinho tem tudo para fracassar. Sansão não levou a sério aquilo que ele já tinha aprendido dos seus pais, lá em Gênesis 2:18, onde o próprio Deus diz: não é bom que o homem esteja só, mas tem gente que se isola, e quando se isola é o começo do fracasso. Em Eclesiastes 4:9, diz que melhor é serem dois do que um. O cordão de 3 dobras não se quebra com facilidade. O N. Cordeiro tem escrito alguns livros interessantes, e em um dos seus livros ele diz: na ausência de outros, até mesmo o melhor que temos nos leva à loucura. Na ausência de outras pessoas, até aquilo que nós fazemos bem, aquilo que a gente faz com facilidade, aquilo que é o nosso melhor, poderá nos levar à loucura. Jesus, sendo o Senhor, escolheu andar com pessoas. Jesus não quis andar sozinho. Paulo, que é para nós a maior referência humana de liderança cristã, escolheu andar com pessoas. Moisés tinha um conselheiro chamado Jetro, não caminhava só. Davi tinha um mentor chamado Natã, era um profeta que o confrontava, e quando ele fazia alguma coisa errada, Natã dava-lhe uma cacetada. Daniel foi um dos homens mais íntegros da Bíblia, mas ele protegeu sua integridade praticando a prestação de contas. Daniel prestava contas para 3 amigos, Misael, Ananias e Azarias. Quando caminhamos só, quando não prestamos contas, é o começo do nosso fracasso. De vez em quando eu atendo pessoas que vêm apenas compartilhar o que estão fazendo. E aí eles começam a dizer: pastor, olha, minha vida está assim, está assado, estou fazendo isso, está sendo muito bom, estou com uma dificuldade. Teve alguém que diz assim: pastor, meu coração está machucado, está magoado com fulano. Que coisa linda isso. Essa pessoa jamais vai fracassar, porque é alguém que presta contas, é alguém que tem com quem abrir o coração. Mas quando alguém decide andar sozinho, alguma coisa não vai bem na sua alma. E eu percebo quando alguém se isola da igreja, por exemplo, tem alguma coisa errada ali. E muitas vezes é uma mágoa por uma coisa que nem aconteceu, a pessoa está magoada. Eu tenho dito que a gente tem recebido muita gente aqui machucada com a igreja, machucada com líderes, com pastores. E é tão bonito perceber que Deus tem usado nossa igreja como um instrumento de acolhimento, e a gente acolhe pessoas magoadas, machucadas. E é tão bonito isso, eu acho que a gente deve preservar isso cada vez mais. Preservar esse acolhimento. Mas o indivíduo é acolhido, mas chega aqui e ele começa a levar umas cacetadinhas também. Porque quem vem magoado traz consigo, muitas vezes, algumas coisas que precisam de correção. Algumas confrontações são necessárias. Tem alguns que já se isolam porque não querem ser confrontados, aí vão embora. E esses vão se dar mal, porque não querem ser tratados. E eu tenho dito que ninguém é tão bom que não precise melhorar. E a Bíblia diz que o ferro com o ferro afia o ferro. Às vezes, tinha uma pessoa aqui na igreja, ainda tem, que ela tinha medo de conversar comigo, só conversava com o pastor Nilton. Aí eu dizia: mas por que ele não conversa comigo? Eu tenho medo do pastor. O pastor só dá pancada.
E aí, quando eu estou aqui, eu que prego, então quase sempre quem prega sou eu, a pancada vem de mim. E era tão bom que o pastor Nildo ajudava a ajustar e a pessoa ia se deixando moldar. Hoje essa pessoa é uma bênção em nosso meio. De vez em quando disse, foi pancada hoje. Eu falei, foi bom, minha filha, Deus falou com você? Às vezes nós somos confrontados com a palavra de Deus e alguns pensam que eu sei do que a pessoa está vivendo ou fazendo e eu não faço a mínima ideia. E não é só eu, pastor Nildo, pastor Vilibaldo, todo mundo que prega aqui não sabe da vida dos outros. Quem mais sabe ainda sou eu, talvez o pastor Nildo, mas ainda assim a gente nem imagina. E é tão bom quando Deus nos confronta usando sua palavra. Mas quando alguém decide andar sozinho, alguma coisa não vai bem na sua alma. Existem 4 coisas na vida de quem anda com companheiros de julgo que vale a pena destacar. Primeiro, quem anda prestando conta do seu viver, vive a vulnerabilidade. O que é ser vulnerável? É deixar-se conhecer. As pessoas me conhecem, sabem quem sou eu, sabem que eu não sou perfeito, sabem que eu tenho minhas limitações, mas caminham comigo, e a minha vulnerabilidade permite que as pessoas me conheçam melhor. Uma outra qualidade de quem presta contas é que tem uma vida cheia de vida. Há uma vivacidade, a pessoa está aberta a aprender. E quem não tem um coração ensinável, vai sofrer. Eu, com 53 anos de idade, 55 anos de idade, tomei uma decisão. Eu não vou ser um velho ranzinza. Antes da pandemia, eu falei aqui para a igreja várias vezes. Tomei uma decisão de não ser um velho chato. Porque eu já estava um adulto chato. Eu me relacionava com as pessoas de maneira chata. E, gente, não tem nada pior do que velho ranzinza. Aqui na igreja, graças a Deus, não tem nenhum. Logo eu, pobre pecador, nem o Jonas, rapaz. Porque o ranzinza que chega aqui, nessa igreja linda, sofre uma metamorfose, uma transformação. E, gente, foi uma decisão que eu tomei maravilhosa. Não quero ser um velho ranzinza. E, olha, estou feliz porque eu estou conseguindo. Eu consigo conversar com as crianças, elas gostam de mim. Adolescentes, tem uma turminha que gosta de mim. E a gente conversa um bocado de baboseira às vezes. Tem alguns adultos que gostam de mim e não me acham chato. Só quem talvez tenha alguma dificuldade são os meus liderados diretamente. Aí eu sou muito enjoado como líder, talvez. Mas eu tomei uma decisão de não envelhecer um velho ranzinza. Aí eu me deixo conhecer, eu me mostro. Eu não sou todo-poderoso, eu sou vulnerável, eu tenho minhas fraquezas. Mas eu tenho uma vida cheia de vida, e aí eu estou sempre aprendendo com as pessoas. Uma outra qualidade de alguém que decide não andar sozinho é que ele está sempre disponível, a disponibilidade para servir. Aceita ser perguntado, aceita considerar uma visão diferente, aceita ser criticado. E aí, isso nos enriquece, isso nos fortalece. Está disponível para servir diante do quadro onde Deus o colocou. E a última qualidade de quem presta contas é ser honesto. Ele é fiel à verdade, sem se importar o quanto possa ferir alguém. Por isso a gente é transparente e diz assim, olha, vou te dizer um negócio aqui muito sério. Eu tive uma conversa um dia desse com um pastor que não é da nossa igreja, e um pastor maravilhoso, um cara que eu amo, que gosto muito bem dele. E chamei ele para tomar um café, na verdade ele veio tomar um café, mas eu tinha uma intenção. Eu queria confrontar aquele coração. E ele senta na minha frente assim, a gente começa a brincar, eu disse, fulano, você tem um coração ensinável? Ele
disse, pastor, eu acho que tenho. Eu falei, você sabe que eu te amo? Aí ele sentiu o tom. O cara começa perguntando se eu tenho um coração ensinável. E por fim, pergunta se eu sei que o amo. Aí ele parou assim, falei, você sabe que eu te amo? Ele parou, estava com o celular na mão, estava com óculos no bolso. Ele parou e fez assim, ó. Pode falar, pastor. Eu achei essa cena maravilhosa. Com muito carinho eu fui, né? Apertando. E havia honestidade na nossa relação. Eu pude mostrar a minha perspectiva. E ele, com honestidade, pôde abrir o coração, porque ele sabia que estava num ambiente seguro. Estava num ambiente que ele é amado e ensinado. Interessante que eu sempre uso algumas perguntinhas do Charles Swindoll, e vocês sabem que nós aqui somos amamos muito o Charles Swindoll. E o Charles Swindoll sempre fez 7 perguntas para os seus liderados e para si também. Primeira pergunta, ele pergunta assim, você foi visto com uma pessoa do sexo oposto em um lugar, na última semana, em situação que possa ter sido classificado como suspeito? O Charles pergunta sempre do homem para a mulher. Você foi visto com alguma mulher em algum lugar na última semana, em situação que possa ter sido tida por suspeita? Hoje a gente fala com mulher ou com homem, porque as coisas mudaram. Com alguma relação suspeita. Segunda pergunta, você fez algum negócio financeiro que faltou integridade, honestidade, justiça? Você cobrou demais do seu cliente? Você não entregou aquilo que você foi contratado para entregar? Terceira pergunta, você se expôs a qualquer tipo de material de sexo explícito, pornografia? Isso está muito comum no nosso tempo. Pessoas, homens e mulheres, adolescentes, jovens e até crianças sendo expostas à pornografia. E essa pergunta confrontadora, você tem acesso a qualquer tipo de material de sexo explícito? Quarta pergunta, você gastou tempo adequado em estudo da Bíblia e na oração? Você tem gastado tempo na presença de Deus, ou você tem sido levado no ativismo dessa sociedade, no renhenhen dos programas, e naquilo que é mais importante, você não tem tido tempo? Quinta pergunta, você deu tempo, prioridade à sua família? Outras coisas têm roubado essa prioridade? Aí, sexta pergunta, você cumpriu os preceitos de sua vocação? Você deu atenção para o seu chamado? E a última pergunta, você acaba de mentir em algumas dessas respostas? Confrontação, e a gente faz isso de pastor para pastor. E é bonito ver os pastores abrindo o coração, dizendo, pastor, eu fiz isso hoje. Eu falei, mas rapaz, vamos conversar um pouco. Admitir que precisamos de ajuda nos leva a nos relacionarmos com pessoas. E Deus usa sempre pessoas para nos abençoar, para nos confrontar, para nos advertir. O que pode nos levar ao isolamento, o que pode fazer com que alguém seja solitário. Existe uma lista de coisas que pode nos levar ao isolamento. Primeiro, a perda da simplicidade. O cara se acha o suprassumo, porque tem uma condição melhor, porque ocupa uma função mais elevada, porque possui um patrimônio mais adequado. Aí perde a simplicidade. Segundo, a falta de tato no tratamento com as pessoas. As pessoas são tratadas de maneira desvalorizadas.
As pessoas não são respeitadas, não são vistas como pessoas. Terceiro, a falta de investimento em relacionamentos. Há um ativismo tão grande e a gente não se relaciona com mais ninguém. E o relacionamento que a gente tem, ele é um relacionamento frio. É um relacionamento por mensagens. E é muito comum encontrarmos em um ambiente 4 pessoas, cada um olhando o celular. Sentarmos em uma mesa para comermos uma sopa, cada um olhando o celular. Até que alguém toma a coragem de deixar o celular de lado, o outro vê isso, deixa também, e aí começa a investir nos relacionamentos. Mas quando a gente não investe, a gente tem uma tendência ao isolamento. O excesso de autoconfiança. A gente confia demais em nós mesmos. É muito bom confiar em nós, é muito bom reconhecer nossos valores, é muito bom sabermos o que nós somos capazes, mas nunca achar que a gente é a pessoa que resolve. Vocês vão ter que me engolir. Esse excesso de autoconfiança nos leva ao isolamento. O mau humor. Tem gente que vive sempre de mau humor, está sempre mal-humorado. E aqui na igreja nós temos alguns mal-humorados, viu? Não vou nem olhar para vocês, que são maus, não vou olhar para quem é mal-humorado aqui hoje, não. Então, se eu não olhar para você, sabe que eu estou te dando um recado, viu? Mal-humorado. Tem gente que tem dificuldade de se relacionar, está sempre de cara feia, está sempre de mal com a vida. É verdade que algumas vezes as pessoas entram ali de um mau humor, são pessoas angustiadas, precisando de ouvir Deus, não querem nem ser percebidas, não querem nem ser notadas. Algumas passam ali de cabeça baixa, o pessoal da recepção dá bom dia, eles nem respondem, porque está precisando de Deus na sua vida. E às vezes nós vamos encontrar pessoas aqui que chegam assim, machucadas, magoadas, entristecidas, não querem ser percebidas por ninguém. E a gente tem que acolher mesmo assim, respeitar mesmo assim, e não ser invasivo mesmo assim. Mas conquanto as pessoas sejam mal-humoradas, eu não posso ser mal-humorado. Você não pode ser mal-humorado. Porque pessoas mal-humoradas são pessoas isoladas. As pessoas não gostam de estar juntos. O sucesso que sempre levanta uma parede de isolamento. A tendência de quem tem sucesso, a tendência de quem ocupa a função no topo, é ser isolado. A função que eu exerço hoje é uma função muito importante no cenário batista. As pessoas ficam impressionadas, dizem elas, com a minha humildade. Coitadinho de mim. Elas não sabem que eu oro a Deus, pedindo a Deus humildade todo dia, porque lá dentro de mim tem um bicho terrível. Ontem eu precisei ligar para 2 líderes fortes do Brasil. Quando eu liguei, boa noite, irmã fulana, tudo bem com você? Tudo bem, graças a Deus. Falei, você sabe quem está falando? Não, mas com certeza é uma pessoa educada. Falei, muito obrigado, ganhei a noite. Ela deu uma risadinha. Eu falei, pastor Ilquis, ai meu Deus, meu presidente. Aí se sentiu muito honrada em receber um telefonema meu. Mas às vezes a gente está no topo, numa posição de sucesso, as pessoas têm constrangimento de se aproximar, as pessoas não têm a liberdade de nos abraçar. O sucesso costuma levantar uma parede de isolamento entre pessoas. Uma outra coisa que produz isolamento é a ingratidão. Pessoas que não são gratas não reconhecem a importância de outros em sua vida. Eu, por exemplo, hoje estou grato a vocês que vieram. Eu vinha para cá naquela chuva, eu disse, a igreja não vai ter ninguém hoje, vai estar vazia. O que é que eu faço? O que é que eu falo, Nildo? Continua. Você que não está em casa perdeu aí. Alguém me chamou homem de pouca fé. Me chamou de bully. Fez um bullying comigo.
vai ter troco. Mas eu estou agradecido a você, eu tenho gratidão, você que saiu da sua casa e veio hoje aqui. Se eu pudesse, dava 50 para cada um de vocês almoçarem hoje. Me dá que eu distribuo. Se eu tivesse, eu dava 50 para cada um. Vai ali almoçar ali por minha conta hoje. Você que veio, venceu a preguiça, venceu o frio, venceu essa umidade, essa chuva. Mas quando nós não somos gratos a Deus, e não somos gratos às pessoas, a gente se isola. O começo do fracasso é escolher andar sozinho. Pessoas de Deus que escolhem caminhar sozinhas se tornam presas fáceis na mão do diabo. E eu queria que você saísse nessa manhã confrontado com isso. Você tem andado sozinho. Tem gente vivendo o ministério sozinho. Tem gente vivendo o casamento sozinho, a realidade familiar sozinho. Tem gente que tem trabalhado no seu trabalho sozinho, não valorizam as outras pessoas, não caminham com outras pessoas. O começo do fracasso é caminhar sozinho. Que hoje você saia daqui com essa compreensão e saia daqui desejoso de caminhar em irmandade, caminhar juntos, caminhar com alguém. Não se renda ao fracasso. Eu estou feliz, quero chamar a banda que vem aqui à frente. Coisa linda ver os meninos aqui louvando a Deus. E eu saio acompanhando a vida de todo mundo, inclusive o que fazem nas madrugadas, nas noites. E eu vi que alguns adolescentes estavam cantando na noite ali, alguém postou lá no Instagram, e eu vi, louvando a Deus. Que coisa linda ver nossos adolescentes passando a noite louvando a Deus. Tem um bocado de adolescente aí, nessa hora, com uma ressaca pesada, sofrendo culpa, nojo, porque passou a noite nos lugares onde não devia, vivendo o que não podia. Mas para não se sentir sozinhos e isolados, se juntam com pessoas que não podem edificar, que não podem abençoar, que não podem somar. O primeiro passo para o fracasso é caminhar sozinho, mas quem anda em má companhia, quem anda na companhia de pessoas que nos levam a nutrir nós mesmos, é sozinho em meio à vida de outras pessoas. Nós vamos encerrar o nosso culto cantando, adorando ao Senhor. Mas que você saia daqui confrontado. Eu preciso ter companheiro de jugo. Eu preciso ter pessoas comprometidas com Deus, que me ame, que seja capaz de ouvir o que eu estou vivendo, fazendo, e não me julgue, mas me confronte, me ajude. Eu preciso fazer veredas direitas para os nossos pés, diz o texto de Hebreus. Que você não ande sozinho, mas ande com pessoas comprometidas com Deus, que te amam e que seja instrumento de Deus na sua vida. Vamos ficar em pé, vamos louvar o Senhor, encerrando assim o nosso culto.